Ora boas, neste momento eu quero falar acerca da importância do silêncio na vida das pessoas. Porquê é que eu recomendo tanto a meditação em termos terapêuticos? Ou porquê é que muita gente cada vez mais recomenda a meditação em termos terapêuticos? Porquê a importância do silêncio? Não apenas para calar a mente um bocado, para desativar um bocado o ego, porque o ego funciona através da mente, mas também porque o que acontece no silêncio? Porque é que as pessoas estão sempre à procura de distrações, de atividades, coisas que as façam esquecer às vezes que existem? Porquê? Porque é que as pessoas fogem tanto do silêncio? As pessoas fogem do silêncio porque as pessoas fogem de forma inconsciente da frustração, da insatisfação, das dores do passado e toda uma data de coisas que querem fugir em termos emocionais, em termos de emoções desagradáveis para resolver. As pessoas fogem do silêncio porque as pessoas não querem ouvir aquilo que sentem. As pessoas não querem sentir aquilo que sentem. Quem foge do silêncio foge no fundo da solidão. Mas a pessoa, enquanto não procurar o silêncio, não conseguirá resolver o problema da solidão. Isto está tudo ligado. As pessoas têm de compreender que a felicidade está dentro delas. E quando as pessoas fogem dentro delas porque não estão bem, as pessoas estão a fugir da própria felicidade. E quando as pessoas fogem dentro delas porque não querem resolver aquilo que precisa ser resolvido, as pessoas estão a adiar a felicidade. As pessoas fogem do silêncio. As pessoas muitas vezes não conseguem meditar porque as pessoas não querem enfrentar aquilo que sentem. As pessoas não querem enfrentar o seu vazio, a solidão, os seus problemas interiores. Mas eu digo que o silêncio é a chave das chaves. O silêncio é a condição de possibilidade para uma pessoa se resolver interiormente e para uma pessoa se conhecer a si mesma. Enquanto uma pessoa andar a fugir disso, a pessoa nunca encontrará a paz. Porque o silêncio é também a condição de possibilidade da paz interior. Não vale a pena pensar em termos políticos, entre aspas, porque só porque há uma guerra e um político decreta paz a partir de agora, isso não significa nada. Isso é zero. Se as pessoas continuarem com violência interior, só porque se decretou politicamente a paz, não quer dizer que vai começar a haver paz a partir daí. A história conta isso. A paz é uma condição intrínseca dos indivíduos. Se existe conflito em termos grupais, em termos coletivos, em termos mundiais, é porque existe conflito dentro das pessoas que vivem esse conflito em termos relacionais. Acontece sempre de dentro para fora. Por isso é que é preciso trabalhar o indivíduo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Uma mera sociologia, uma mera filosofia social e política não resolve o problema da questão da paz. Porque os indivíduos é que têm de encontrar a paz interior. Eles são responsáveis por isso. Claro que em termos educacionais é muito importante, eu acho fundamental, que se ensine nas escolas, por exemplo, ou nas várias instituições, a trabalhar a paz interior, a valorizar a questão da paz interior e não apenas a formação para o capital. Nós temos que compreender que o dinheiro é importante, mas o dinheiro não é tudo. O trabalho é importante, mas o trabalho não é tudo. É preciso também trabalhar o interior. Porque senão nós andamos a formar pessoas doentes. Todos os dias, pessoas doentes. É preciso perceber isso. As instituições de ensino andam todos os dias a formar pessoas doentes. Nós temos que compreender isso, está bem? As pessoas não são ensinadas a trabalhar o interior. As pessoas não são ensinadas a estar em silêncio. As pessoas estão sempre a ouvir música, a tentar sempre ir para o ginásio, sempre com atividades, sempre isto e aquilo, sempre a fugirem do seu interior. Sempre a fugirem da sua dimensão intrínseca e emocional. Sempre a fugirem da autoconsciência. Isto é altamente patogénico, patológico. Isto é altamente problemático e problematizante. Temos de parar de fugir do silêncio. Temos de compreender que a meditação é uma das chaves para se conquistar a paz mundial. E cada indivíduo é responsável por realizar exercícios meditativos, exercícios de silêncio, exercícios de auto-harmonização. É como eu vejo na meditação, eu e não só.
vemos na meditação a máxima. A meditação vai ao fundo. Para se encontrar a paz interior, ela é fundamental para se encontrar a paz mundial. E é fundamental para uma pessoa se conhecer a si mesma. Uma pessoa precisa silenciar, a pessoa precisa estar consigo mesmo. E com o silêncio não há distrações. A pessoa é obrigada a estar consigo mesmo. Por isso é que muitas vezes as pessoas não querem meditar. As pessoas estão tão habituadas a estar sempre ativas, a fazer isto e aquilo, a fugir daquilo que sentem, que quando elas precisam de parar para sentirem elas mesmas, elas não gostam daquilo que sentem. E o que é a coisa mais fácil? Fugir. Fugir a tomar comprimidos para continuar a fugir. E isso não é solução. Não é. Nunca foi e nunca será. As pessoas têm de fazer transformações profundas na sua vida. A insatisfação começa a crescer, a frustração começa a crescer, a pessoa começa a ficar cada vez pior, porque a pessoa continua a fugir cada vez mais e mais daquilo que sente e daquilo que é. O silêncio é fundamental. Pois já aquela frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás Deus, ou aquela frase, o conhece a ti mesmo é básico para qualquer filósofo. E conhece-te a ti mesmo não é só uma questão de leitura ou de estudos, ler livros. Conhece-te a ti mesmo é uma questão de silêncio. Silenciar. No silêncio uma pessoa é obrigada a lidar com aquilo que sente. E uma pessoa tem a condição de possibilidade de se conhecer a si mesma, de se elevar em termos de consciência. O silêncio é sábio. É com o silêncio que a pessoa começa a ouvir coisas que nunca antes tinha ouvido. Nomeadamente a si mesmo. Uma pessoa aprender a observar seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos. Uma pessoa aprender a observar. Observar-se a si mesmo. E quando uma pessoa começa, através do silêncio, através da meditação, e como é a base que isso não se encontra, por exemplo, e eu falo isso muitas vezes, no ginásio, uma pessoa começa a resolver o problema da solidão, começa a centrar-se dentro de si e deixa de estar ali um vazio, basta estar na própria pessoa, é estranho, mas é assim. A pessoa deixa de sentir o que está ali um vazio, porque deixa de estar sempre centrada nos outros, em busca de expectativas, ou a satisfazer expectativas, ou o reconhecimento, ou a atenção, por favor dê-me atenção, por favor gostem de mim. A pessoa deixa de mendigar a atenção dos outros, deixa de mendigar a valorização dos outros, porque a pessoa já está plena dentro de si. Atenção, não é por estar num relacionamento, a pessoa já está plena dentro de si. E com isso, ao resolver o problema da solidão, está também a resolver o problema da falta de autoestima. Uma pessoa quando não gosta de si mesma, uma pessoa quando não gosta de estar dentro de si mesma, a pessoa vai tentar compensar. E o nosso ego, a nossa mente, vamos compensar, vamos fazer tudo para que os outros gostem de nós, vamos fazer tudo para que os outros nos valorizem. Vamos viver de aparência. No fundo é isso que está a dizer. Vamos criar uma personagem, um alter ego, para que os outros valorizem mais. E a pessoa cada vez mais e mais e mais anula aquilo que é. Anula aquilo que sente, anula aquilo que pensa, anula aquilo que acredita. Mas basicamente anula aquilo que é. A pessoa já simplesmente não está conectada com aquilo que é, com o seu eu superior, com a sua alma, como também está sempre a criar várias personagens, porque outra pessoa valoriza mais se eu for assim, pois aquela pessoa valoriza mais se eu for assim. Mas aquela pessoa e aquele grupo que eu quero inserir me valorizam mais se eu for assim. Então a pessoa está sempre a criar uma data de personagens. Chega uma altura em que nem sabe quem é. Chega uma altura em que uma pessoa começa a criar uma confusão tão grande entre si. Tantas personagens, de tanta... Começa a gerar-se um conflito tão grande que depois a pessoa começa a explodir e a pessoa não sabe onde é que isso vai. Depois a frustração começa a crescer, a insatisfação começa a crescer. Depois a pessoa tem de tentar compensar essa falta, ou com bens materiais, a pessoa faz de tudo, a pessoa destrói a sua saúde para ganhar dinheiro, para ter bens materiais, para poder ostentar, para poder... por favor, valorizem-me através daquilo que eu tenho. Ou então começa sempre a comer, a viciar-se na comida, que eu tenho que tapar o vazio, tapar o vazio. Depois começa a engordar e cada vez gosta menos de si, porque confunde-se com o seu corpo e ainda mais esse problema. Ou procura outro tipo de prazeres, ou sai à noite e tem de beber até esquecer, porque a pessoa já não sai à noite para se divertir. A pessoa já não consegue sair à noite para se divertir. Para estar com os amigos, para viver um momento diferente. A pessoa já sai à noite para beber compulsivamente, para esquecer. Eu não quero julgar ninguém.
Eu quero ajudar as pessoas e eu preciso de diagnosticar aquilo que eu sinto e acredito que não está bem dentro das pessoas. Por isso é que é importante eu falar acerca disso. E claro que uma pessoa, para se curar, a pessoa precisa sair da fase de negação. A pessoa precisa de admitir que faz as coisas. Mas é assim mesmo, não é aos outros. E nada destes conhecimentos devem servir para uma pessoa andar a julgar os outros na rua, não. Porque aqui ninguém é ninguém para apontar o dedo. Ninguém é ninguém. Todos nós temos o nosso passado. Eu tenho o meu passado. E além de ter o meu passado, eu não sou perfeito neste momento. Portanto, todos estes conhecimentos servem para me ajudar a transformar a mim, e é um processo, e para ajudar as pessoas a transformarem-se umas às outras. Através de conhecimentos, através de informação, por exemplo. Pois há que pôr em prática ou não. Ou a fumar. A fumar é um hábito, é um exercício. Parece que uma pessoa está a pôr alguma coisa, parece que está a resolver o problema da solidão e do vazio, e não está a resolver nada. Só está a destruir a sua saúde. Além de não estar a resolver nada, está a destruir a sua saúde. As pessoas podem ser viciadas, a pessoa pode se viciar em sexo, já não faz sexo de forma livre e saudável, uma pessoa já faz às vezes sexo com uma pessoa que nem sequer gosta, nem sequer tem simpatia, o carinho, o afeto, ou seja o que for, porque a pessoa tem de resolver aquele problema, aquela insatisfação, aquela frustração, e quando tem um orgasmo, naquele momento não sente esse vazio, mas depois mal acaba o orgasmo, é interessante, são uns segundos, depois volta outra vez ao estado de depressão em que estava. Ou há pessoas que se afogam, há pessoas que se for preciso são contra as drogas, mas afogam-se em comprimidos para fugir daquilo que sentem, em vez de enfrentarem e resolverem. E cada pessoa, à sua maneira, isto faz parte da vida. Ou pessoas que se metem no ginásio e têm a vida toda a insistir no ginásio, a criar o corpo ideal e isto e aquilo, para as aparências, para a pessoa valorizar o corpo, ou toda uma data de coisas, não só porque é saudável, mas porque é isso que uma pessoa está a buscar, e uma pessoa tem de compreender que quem vai para o ginásio não vai necessariamente buscar isso, mas há muita gente que vai buscar isso, vai implorar que as outras pessoas valorizem através do corpo. E o problema é esta intenção, quando ela existe. Pode não existir. Nem toda a gente faz exercício, por exemplo, em casa ou no ginásio, faz por causa disso, que é importante uma pessoa exercitar o corpo físico. Mas muitas vezes a pessoa faz com isso. E quando uma pessoa faz com isso, uma pessoa tem de compreender qual é a gênese, qual é a origem, o que é que não está bem dentro da pessoa. O que é que leva uma pessoa a fazer determinadas coisas. Porque depois nós usamos, cada pessoa usa o seu mecanismo para ou viciar-se no trabalho, também há pessoas que viciam no trabalho. Cada pessoa segue o seu caminho. Quando quer compensar ou fugir daquilo que sente. E nada disto é resolver. E depois uma pessoa vai adiando a frustração e a insatisfação. E a pessoa nem sequer quer estar no silêncio. Porque o silêncio, e esta é a origem, o silêncio obriga uma pessoa a sentir aquilo que ela não quer sentir, mas que precisa de sentir, mas que precisa de enfrentar, mas precisa de confrontar. E a meditação obriga uma pessoa a fazer isso. A meditação deve-se realizar no silêncio, então com uma música leve, new age, que não tem batidas, que não tem distrações. Porquê que as pessoas têm de estar sempre distraídas? Porquê que as pessoas têm de estar sempre hiperativas a fazer alguma coisa? Às vezes sem saber porquê. Coisas às vezes que nem sequer lhe interessam para nada, que nem contribuem nada positivamente, produtivamente ou construtivamente. Há pessoas que também se viciam em coisas radicais, porque enquanto está a viver aquela coisa radical, aquele colocar a vida em risco de forma extrema, uma pessoa não está a sentir a frustração e a insatisfação que sente. A solidão, o vazio. O silêncio é fundamental para uma pessoa se conhecer a si mesma, até para conhecer as suas vicissitudes, os seus problemas interiores. Por isso é que terapeuticamente, eu recomendo sempre a pessoa meditar. Sempre. Não é fácil, às vezes não se consegue à primeira, e depois a meditação tem vários níveis, vários patamares, várias escalas de exercício de liberdade e autoconsciência. Há coisas que acontecem com a meditação que as pessoas nem sequer imaginam possível. Estudem acerca do que é que pode acontecer com a meditação. Só digo isto, estudem. A mim acontece-me cada coisa que as pessoas nem imaginam. São estados elevados de consciência que não dá para passar através do logofonocentrismo, da linguagem viva, da oralidade. É preciso passar pela experiência. E só passa pela experiência quem experimenta. E depois é um exercício. Implica um investimento das pessoas. Implica um processo em que as pessoas vão repetindo e vão melhorando. Em nome da auto-harmonização, em nome da autoconsciência. E, basicamente, em nome da autorresponsabilização. Agora, o silêncio. O silêncio é a base das bases. Não há verdadeira espiritualidade sem silêncio. Sem se valorizar o silêncio. Em que se incentiva a liberdade do ser livre, que precisa ser livre. Nós não podemos continuar a fugir daquilo que sentimos.
Nós não podemos continuar a fazer aquilo que não gostamos. Nós temos de nos colocar em causa todos os dias. E se há forma boa para isso, é o silêncio. O silêncio não se pode fugir mais. Eu vou estar sempre a dizer isto. Preciso encontrar a paz interior. Se nós desejamos um mundo mais pacífico, primeiro temos de parar de alimentar a competição que existe entre as pessoas em nome de poder, da capital e uma data de coisas. Como eu digo sempre, o dinheiro não é, nem nunca foi perverso. Ter muito dinheiro não é mau, nunca foi, nunca será. Tem tudo a ver com o que uma pessoa faz para ganhar dinheiro e o que uma pessoa faz com o dinheiro. Não é o dinheiro em si, nunca foi. Não sou contra os ricos. Nunca fui, nunca serei. Não quero ser. Pelo menos é assim, não quero ser. Agora, não se pode, por exemplo, investir a vida toda a trabalhar para ganhar dinheiro para se fugir daquilo que se sente. Ou fugindo-se daquilo que se sente, daquilo que não se quer resolver, da frustração, da insatisfação. A vida não pode ser trabalho só. A vida tem de também ser trabalhar o próprio interior, a própria intrinsequidade, o próprio ser. Um caminho de auto-harmonização e de autoconsciência. Nós não viemos do nada e vamos para o nada. E quanto mais depressa compreendermos isso, melhor para nós. O universo é cósmico, o universo não é caótico. Tudo começa com o silêncio. Não é no barulho, não é no ruído, não é na confusão, não é na distração, não é na companhia. Tudo começa na solitude e no silêncio. A pessoa parar de andar sempre aí a fazer isto e aquilo sem saber bem porquê e ficar no silêncio, sozinho. Coragem, coragem é isso. Coragem é enfrentar esses medos. Coragem não é ser valentão ou valentona na rua. Coragem é isso, enfrentar os próprios medos. Coragem é enfrentar os próprios medos. As pessoas pensam que a meditação é perda de tempo. As pessoas nem imaginam quanto é preciso ser corajoso para se meditar, para se enfrentar os próprios medos. Profundamente, não é fingir que se medita. É isso mesmo que as pessoas têm de enfrentar. Os próprios medos, os próprios bloqueios, as próprias frustrações, as próprias insatisfações. Com força, com convicção, com coragem. Não é andar sempre a fugir porque isso não leva a lado nenhum. A pessoa só se destrói. Depois acaba, quando uma pessoa está sempre a fugir, quando uma pessoa está sempre a compensar, o que uma pessoa está a fazer é aquilo que se pode chamar de suicídio lento. É um processo de autodestruição inconsciente. Quando uma pessoa nunca dedica tempo para se harmonizar, para trabalhar interior, para fazer aquilo que gosta, suicídio lento é estar num trabalho que não se gosta, que destrói o ser, o próprio ser, e não mudar. E não fazer alguma coisa para mudar. Enfrentar o desconforto, o vazio, às vezes uma data de coisas, expectativas que as outras pessoas possam ter de nós. Dar tiro no escuro, fazer uma data de coisas. Dar um passo no vazio, no desconhecido. Autodestruição e suicídio lento, é isso. Não existe só o suicídio rápido. Existem muitas formas de autodestruição. E se uma pessoa nunca está no silêncio, nunca quer o silêncio, está sempre a fugir do silêncio, há pessoas que até para dormir têm de pôr música. Porque não podem estar a ouvir aquilo que sentem, não podem estar distraídas com alguma coisa, senão não conseguem dormir. Todas as pessoas têm os seus problemas, todas as pessoas têm o seu passado, ninguém é ninguém para julgar. Sou e serei sempre a favor disso. Mas nós temos de enfrentar aquilo que sentimos. Nós temos de entrar num processo de autoconstrução, de auto-organização. Nem tudo é a primeira, há coisas que demoram uma data de tempo, há coisas que demoram semanas, dias, meses, anos, seja como for. Mas uma pessoa tem de começar um processo de auto-organização. Porque ninguém é feliz na autodistribuição. Ninguém é feliz fazendo isto e aquilo para fugir daquilo que se sente. É o silêncio que as pessoas precisam. O silêncio
O silêncio vai abrir o caminho. O silêncio abre o caminho. A meditação abre o caminho. E temos de acordar para isso. Portanto, eu acho que por agora está tudo. Sejam felizes, acordem para a vida. Coloquem-se em causa. Comecem a meditar, a estudar coisas da meditação, da espiritualidade, New Age. Comecem a estudar e a investigar as coisas. Porque às vezes as pessoas não acreditam porque não compreendem. E não compreendem porque não conhecem. E não conhecem porque não vão procurar conhecimentos. Porque às vezes uma pessoa perde tempo com coisas que não servem para nada. É só para viver. É só para compensar. E é mesmo assim. Façamos uma análise de como vivemos o nosso dia a dia. É básico. Mas pronto. Agora é tudo. E cumprimentos filosóficos.